meus amigos, boa noite. Boa noite. Tudo pronto na parte técnica? Tudo bem, gente? Quanta coisa linda, não é? Podermos começar uma palestra, um estudo, como que, primeiro, na presença de todos vocês, e ao mesmo tempo brindados agora pela prece, pelas palavras carinhosas da nossa irmã e por duas músicas, duas melodias que são lindas, não é? Como vocês todos apreciam, como vocês todos conhecem. Eu queria antes também dizer do quanto eu estou contente de retornar a esta casa. Estive aqui, se não me falha a memória, em abril do ano passado, pela primeira vez. Não me lembro qual foi o tema, mas hoje o tema realmente é bastante diferente. Que vocês possam, vamos dizer assim, aproveitar aquilo que nós vamos fazer como uma série de reflexões que tenham a ver com a nossa realidade e com o tema em questão. Dependendo do horário, talvez até possamos abrir mesmo para perguntas e respostas, para que possamos também interagir dentro da ideia de que estamos juntos fazendo esse estudo. Antes de nós começarmos, eu queria dizer também para vocês que câncer é um conjunto de muitas doenças bem diferentes umas das outras. Nós até podemos trabalhar o tema câncer como que de uma maneira geral, mas eu digo para vocês que existem situações que nós rotulamos de câncer pela medicina que são simples, cujo tratamento também ele é praticamente aquele que vai como que eliminar a doença. Mas existem outros casos em que o paciente vai, dependendo do órgão afetado e da gravidade da neoplasia, que é sinônimo de câncer, ele terá todo um percurso de muito sofrimento. Por exemplo, um câncer de pele, um epitelioma basocelular ou espinocelular. Em geral, são tumores pequenos, limitados, e que a retirada cirúrgica traz a cura daquele pequeno tumor. Por outro lado, um paciente com câncer de pâncreas é um paciente de um câncer que é muito difícil de se diagnosticar, porque ao contrário da pele, que é aparente, o pâncreas é um órgão escondido dentro do abdômen. E muitas vezes, quando o tumor se apresenta, ele se apresenta através de sintomas e sinais. Quando o médico vai fazer o diagnóstico, a doença já é avançada. A cirurgia é difícil, o pós-operatório também. E, ao mesmo tempo, vai requerer coisas adicionais, do tipo radioterapia, quimioterapia e assim por diante. O prognóstico de um câncer de pele é muito bom. O prognóstico de um câncer de pâncreas geralmente é limitado e muitas vezes já se pode antever a desencarnação do doente, a relativo curto prazo. Para que a gente se lembre de outras coisas, câncer de pele, ele pode ser daqueles dois tipos que nós citamos, mas existe um que se chama melanoma. O melanoma maligno é um dos cânceres mais, vamos dizer assim, hostis ao indivíduo, porque ele é rapidamente progressivo e ele leva à desencarnação dependendo da fase do diagnóstico e dependendo das características do doente que tem aquele determinado melanoma. Muitas vezes o melanoma não é bem na pele, muitas vezes é, mas ele pode ser no globo ocular. E ele pode ser em outros lugares, e ele frequentemente gera metástases. Então, a gente lembra que estamos diante de um grande universo
Existem dois extremos e existem, vamos dizer assim, no meio do caminho, diversas, propriamente neoplasias ou tumores com diferentes prognósticos. Outra coisa importante para nós é a ideia de que uma coisa é alguém com câncer há 50 anos atrás. Aí poderíamos dizer, então isso já não interessa mais, porque nós já avançamos 5 décadas. Neoplasia hoje é uma questão diferente. Muitas das neoplasias são curáveis, coisa que não acontecia no passado. Por exemplo, uma criança com leucemia, que é um tipo de câncer, dependendo do tipo, porque são vários, a criança pode ter um bom prognóstico e uma grande chance de cura. Só que o processo de tratamento ele é doloroso, ele é penoso para o paciente, no sentido de várias internações, no sentido de medicamentos que vão gerar muitos efeitos colaterais, e a ideia também de que esses doentes com neoplasia do sangue, tipo leucemia, poderão requerer, por exemplo, transplante de medula óssea, que é mais uma internação, é mais um conjunto de abordagens para que o oncologista, o pediatra, ele tenha o controle da doença. Então esta é uma ideia preliminar para nós, para que a gente entenda que eu posso até juntar câncer, todos eles, numa questão só. Mas a gente lembra que são questões individuais. São aspectos de que mesmo que eu tenha 10 doentes com melanoma, cada um deles terá um jeito diferente. Uma hora quando o diagnóstico vai ser feito. Cada um vai ter o seu prognóstico. E também outras coisas que dependerão desse prognóstico, aonde ele vive, que tipo de acesso a serviços de saúde ele tem. Uma coisa é um doente de uma comunidade carente, num país qualquer, incluindo o Brasil. Outra é um doente com a mesma doença, no mesmo estágio evolutivo dela, mas num lugar onde ele tenha direito a um tratamento que é um tratamento médico de alto nível. Não é razoável nós nos lembrarmos disso tudo? Então, este é um aspecto. Vamos adiante. Outra questão. Por que nós adoecemos? Que humanidade é esta? Quem somos nós? Por que o número de casos de câncer e de diversas patologias humanas, muitas delas muito graves, é crescente de um modo geral? São poucas as doenças que nós vamos vendo como que uma diminuição da prevalência ou do número de casos que eu tenho daquela doença numa determinada população. Se eu pensar no planeta Terra, vejam só, é o nosso lugar. Nós todos vivemos aqui. O que nós conhecemos é isto aqui. Não conhecemos nada do que existe lá fora, e lá fora existem coisas extraordinárias. Mas a nossa realidade é aqui. E aí eu pergunto para vocês, que tipo de realidade é esta? Por que nós temos tantas doenças? Por que as doenças trazem tanto sofrimento para as pessoas? Porque ela tem, ou elas têm, uma razão de ser. Em função do quê? De quem somos. Eu pergunto para vocês, que mundo é esse então? O que nós aprendemos sobre o planeta Terra e a sua humanidade, por exemplo, no Livro dos Espíritos, de Allan Kardec? E dos Espíritos. Não é verdade? É um livro que nós estamos agora comemorando em abril, há pouco, 160 anos da sua primeira edição. E aí eu pergunto para vocês de novo, esse mundo não é de provas e expiações? O que nós vimos na hierarquia dos mundos? Mundos primitivos. Já passamos essa fase. E mundo primitivo é bem diferente de mundo de provas e expiações. Agora nós somos assim. Só que esse agora é de incontáveis milênios. Mundo de provas e expiações.
Câncer, como várias outras patologias humanas, tem a ver com provas, mas muito com expiações. Eu pergunto para vocês, nós estamos começando o processo de provas e expiações? Nós estamos no meio do caminho ou nós estamos como que terminando esta etapa? O que vocês diriam? Terminando. É possível nós dizermos isso num mundo onde nós vivemos ainda tanto sofrimento. Temos ideia de inúmeras guerras que ainda visitam, vezes sem conta, diversos países, culturas, cidades, nações. Ainda assim, nós estamos finalizando uma etapa. Só que do ponto de vista espírita, do ponto de vista espiritual, finalizarmos uma etapa pode significar ainda 500 anos. Porque questões de datas e prazos, do ponto de vista da espiritualidade, nós temos que ter muitos cuidados. Senão nós vamos sempre refazer aquelas previsões ou perspectivas. E aí eu pergunto para vocês, vocês souberam talvez não, em abril de 2010, lá em Brasília, num auditório onde cabiam milhares de pessoas, houve um congresso espírita para homenagear o centenário de nascimento de Francisco Cândido Xavier. Neste evento, além de milhares de pessoas assistindo diretamente e outros por telões, a convite do Cristo, o anjo Ismael, que é o espírito protetor do Brasil e dos brasileiros, convida todos os espíritos encarregados de guiar todas as nações da Terra, dentro de uma hierarquia, de um comando, todos eles sob a égide do Cristo Jesus. E eles foram todos a Brasília, de tal maneira que enquanto os humanos, os encarnados, estávamos lidando com as apresentações, as festividades, as músicas e tudo o que disse respeito propriamente ao evento, os grandes espíritos dos países todos da Terra se reuniam simultaneamente no mundo espiritual. E em 2010, nesse tal abril, eles entenderam, confabulando entre si, resolveram que a data limite em que nós estaríamos encerrando provas e expiações, mas inaugurando a etapa da regeneração, seria aquela. E eles fizeram de propósito, em função do valor daquele encontro e, ao mesmo tempo, do homenageado Francisco Cândido Xavier. Olhem que coisa linda para nós sabermos disso. Por que nós estamos comentando isto? Câncer nós não vamos ter lá adiante quando já tivermos regenerados. Câncer e outras muitas patologias são próprias de milênios e milênios do período de provas e expiações. Na hierarquia dos mundos, depois de regeneração, o que mais que a gente tem? Qual é a nova fase? Vamos dizer, 500 mil de anos depois, porque quem sabe quando que a Terra e a sua população espiritual, humana, estará regenerada? Quem sabe? Isso está em aberto, porque isso dependerá de quem? Dos esforços de todas as pessoas que aqui permanecerem depois do grande exílio, depois da separação entre o joio e o trigo. Porque nem todos permanecerão. Muitos serão convidados a partirem, como se diz, para rudes degredos reeducativos, num mundo à parte. Os que herdarem aos bilhões permanecerão aqui e ingressarão sobejamente no período da regeneração. Qual é o próximo período? Mundo feliz ou ditoso, que dá no mesmo. E lá mais adiante, quem sabe,
milhões de anos depois. Mundos puros. Um dia, este mundo que nos abriga hoje será um mundo puro. E mais adiante, o que há de se crescer em termos de pureza como característica de mundo. Então, o nosso tema de hoje e a medicina que nós conhecemos, as patologias todas que fazem parte de uma imensa lista de possibilidades que os médicos estudam, isto é próprio da fase de provas e expiações. Então, esta é uma primeira ideia. Eu pergunto para vocês, quantos nós somos no planeta Terra? É o quê? A gente pode arredondar hoje para 7 bilhões e meio. Muito bem. No plano físico. Muito bem. Então, reparem só. No plano físico, nós somos hoje, e você pode acessar isso diariamente. O crescimento populacional, ele é diário. E a ideia qual é? Arredondando-se 7 bilhões e meio. Aí eu pergunto para vocês, quantos desencarnados nós temos hoje no nosso planeta, claro? Qual é a ideia? De onde nós podemos ter a noção de quantos espíritos desencarnados existem na atualidade? Essa não é uma estatística fácil de obter, porque ela diz respeito ao além-túmulo, diz respeito à erraticidade, diz respeito ao mundo espiritual. Verdade? Então existe uma única referência sobre isso. Quem sabe? Que referência é essa? Posso brincar? Uma caixa de bombons. Grande, para quem souber. Grande. Aí a gente pode brincar mais ainda. Existem aquelas perguntas para bombons nacionais. Mas existem outras para importados. Belgas, suíços e assim por diante. Alguém tem ideia da referência? Muito bem. A referência é um livro de Emmanuel. Até aí, ficamos na mesma. Qual é o livro? Chama-se Roteiro. O livro Roteiro é um dos livros astros. Outra pergunta para importados. O que são livros astros? São 88 títulos, todos eles da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier. São os principais livros dele como médium, de autores como Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos, e fazem parte de uma lista da Federação Espírita Brasileira. Essa lista eu posso passar para vocês depois, porque nós não podemos desencarnar sem lê-los. Nessa lista estão todos da série de André Luiz, começando por Nosso Lar. Quem pode deixar de ler Paulo Estevão? Renúncia, e assim sucessivamente. O espírita tem esse problema. Ah, não, a vida é eterna, eu vou deixar para a próxima. Só que na próxima, vamos dizer assim, as responsabilidades já serão muito maiores, nós vamos ter menos tempo e ainda teremos o dobro de livros para fazermos o estudo e a leitura. Nesse livro, então, ele diz que somos 20 bilhões de humanos na Terra, num capítulo que se chama O Grande Educandário. Qual é o educandário? O planeta Terra. 20 bilhões, fazendo uma aritmética simples, significa dizer que somos, do outro lado ali, 12,5 bilhões de espíritos desencarnados. Por que a gente está se referindo a isto? Porque esse grande contingente, quase que na sua maioria absoluta, ele é composto de espíritos enfermos. Porque isto aqui é verdade, é um educandário, mas é hospital. E é
a ideia que nós trazemos para a reflexão com vocês, no sentido de que todos nós estamos predispostos a adoecer. Alguém pode dizer, não, mas eu estou ótima. E eu fiz agora recente todos os exames. Exames de sangue, exames de imagem, exames preventivos, todos os exames normais. Daqui a 2 anos pode estar, vamos dizer, no leito do hospital, requerendo todo tipo de atenções, incluindo, como uma das possibilidades, um diagnóstico que tem a ver com o nosso tema. Independente da faixa etária, independente da sua etnia, independente de gênero, independente de qualquer coisa, porque nós todos temos isto em comum, uma predisposição para adoecermos. Na justa medida das nossas necessidades evolutivas e de algo que tem a ver com a história de cada um de nós. O câncer ou qualquer doença grave, para que a gente se familiarize, ela é o resultado, tipo uma colheita de algo que nós semeamos outrora, no pretérito. Ninguém vai viver a experiência mais ou menos amarga, mais ou menos dolorosa, com maior ou menor aceitação e resignação de um mal qualquer, sem que aquilo esteja numa programação. E uma programação que leva em conta a nossa realidade toda e as nossas necessidades no sentido de evoluirmos espiritualmente. Ninguém adoece sem razão de ser, ou por obra do mero acaso. Então nós estamos nos lembrando desse aspecto. Por que nos recordamos dos desencarnados? Porque há câncer do outro lado. Uma pessoa que desencarne por uma neoplasia levará as suas condições para o mundo espiritual. Ou vocês acreditam que quando nós morremos ou desencarnamos, nós imediatamente já somos outras pessoas. E agora os céus vão se abrir para nós. E nós vamos migrar para esferas superiores e vamos viver uma vida extremamente feliz. Com um perispírito íntegro, isento de mazelas, imperfeições, cicatrizes do perispírito em função de algo que nós tivemos agora na vida atual. Como é que essas coisas funcionam? Quem é que adoece de câncer? Quem tem algo para, como que, eliminar da sua condição mais profunda. O que nós também aprendemos no Livro dos Espíritos? Que quando encarnados nós temos corpo, mas nós somos espíritos. Nós temos corpo, temos um corpo intermediário, que é o perispírito. Dito também modelo organizador biológico. E temos a nossa alma. Aonde a doença começa, se eu pudesse pedir a opinião de vocês? Uma doença como qualquer uma destas, arroladas no conjunto do que nós chamamos neoplasia ou câncer. Aonde ela começa? Na essência de cada um de nós. Qual é a nossa essência? O perispírito? A gente não tem um corpo, esse corpo não é uma vestimenta, não é uma vestimenta descartável. Quando nós desencarnamos, isso fica aqui. Se deteriora, acabou, e nós vamos voltar para casa, porque isso aqui é escola, isso aqui é o hospital. Só que escola e hospital também são um mundo espiritual, porque nós também avançamos, progredimos na erraticidade, ao final de uma jornada terrena reencarnatória e antes de tomarmos um novo corpo. Durante todo o tempo, nós podemos fazer progressos. Então a gente lembra que as doenças importantes, elas têm origem nos nossos erros. Erros milenares, porque somos muito antigos. Lá atrás, nós desconhecíamos muito mais as leis de Deus. E na medida que nós ignorávamos muito mais as leis de Deus,
nós as transgredíamos com muita facilidade. Numa realidade de vida de espíritos que atravessaram a primitividade, chegaram na condição de provas e expiações. E estamos buscando, de uma maneira ou de outra, crescermos, nos libertarmos de muitas coisas. Mas como nós já erramos muito, na essência da vida do espírito imortal, ou da alma, é quando as coisas têm origem. Da alma ou do espírito, usando agora a terminologia como sinonímia, o perispírito adoece. Ninguém vai ter um tumor num órgão qualquer que seja especialmente maligno, mas os benignos também têm origem espiritual. Ninguém vai ter um mioma uterino de 10 centímetros, com maior ou menor quantidade de sangramento vaginal, que não tenha uma origem no perispírito, e em algo que é mais simples, mas que também tem origem em questões da alma ou do espírito. Mas as doenças malignas, os tumores malignos, têm uma importância maior, porque eles são geradores de um sofrimento a mais. Então nós nos lembramos que a origem qual é? A alma. Passando ao longo de algum tempo, como se a alma quisesse se despojar daquelas irregularidades, daquelas distonias, desarmonias que nós geramos quando nós fizemos mal às outras pessoas. Dentro da ideia de seres imperfeitos como nós somos. E se somos imperfeitos do modo que somos hoje, como não éramos há 500, 2.000, 5.000 anos atrás? Então reparem, se por um lado nós entendemos uma doença importante como algo que acarreta sofrimento, e mesmo que seja um sofrimento físico, além de outros, nós queremos nos desvencilhar desse sofrimento, é importante que nós entendamos que há algo em tudo isto que é como que providencial. De tal maneira que se nós nos rebelarmos numa atitude de rebeldia, de animosidade contra quem possa ser a origem daquele sofrimento a partir de um câncer qualquer, na verdade, nós estamos nos desfavorecendo. Porque nós precisaríamos reconhecer que mesmo sendo convidados a viver um sofrimento qualquer, aquilo gerará, desde que, havendo certas condições, uma eliminação de algo que, quando dessas coisas nos libertarmos, nós estaremos vivendo uma vida muito melhor, mesmo que já ali de volta no mundo espiritual, após uma desencarnação qualquer. Então, esta é uma outra ideia. Eu pergunto para vocês, como é que a coisa se dá lá no mundo espiritual? Quando nós estamos encarnados, nós não estamos todos na superfície? Não tem jeito. Se a gente tem corpo físico, criança, adulto, idoso, não é? Nós todos estamos espalhados pela geografia do mundo todo, não é? Na superfície. Quando nós desencarnamos, nós ficamos todos igualmente juntos, aglomerados no mundo espiritual. Por que ela disse que cada um vai para um lugar ou para um lado? Não estamos falando de latitudes e longitudes. Estamos falando de altura. Querem ver uma coisa curiosa? Que eu não sei se vocês estudaram. Reparem, quando nós estamos aqui do lado, quando alguém desencarna e comparece no centro espírita, ou permanece dentro de casa, ou desencarnou na terapia intensiva e permanece no hospital, porque não sabe lidar com aquele fato novo, não tem ideia do que é viver do outro lado, porque já esqueceu tudo, e permanece transitando nos hospitais, e a gente vê isso toda hora. O que acontece? Que lugar é esse? Como é que é o nome?
Vamos dizer que eu diga para vocês, nós somos aqui talvez 80, 90 pessoas. Vamos dizer do ponto de vista da espiritualidade. Quantos nós somos? Pelo menos 5 vezes mais do que aqueles que podemos nos ver agora. O que é isto? Isto é umbral. Mas é umbral médio. A palavra umbral, nós temos que cuidar dela. Quando vocês leram o livro Nosso Lar, lembram disso? Quem é que não leu? Não pode não ler. Não pode. Se a gente tem 180 livros na cabeceira, o primeiro deles, segundo ou terceiro no máximo, é Nosso Lar. Não é verdade? André Luiz foi viver aonde? Logo depois, ele foi submetido, olha o nosso tema. Ele tinha um câncer de colo. Colo, não de útero, obviamente, cólon intestinal. Ele desencarna na cirurgia, no pós-operatório imediato. Era médico, era muito culto e instruído, mas ele acaba indo para onde depois que desencarna? Para o umbral inferior. Aquele lugar de constrangimento, aquele lugar em que ele era como que tido como suicida, onde ele viveu mais ou menos um punhado de anos até ser resgatado, aquele é um umbral inferior. Então o umbral inferior é diferente do umbral médio. E querem ver, talvez para a surpresa de vocês, quando vocês leram Nosso Lar, é ou não é verdade que vocês fizeram um trato? Tipo, quando eu morrer, por favor, veneranda, guarda aí um lugarzinho para mim e não só, para os meus, a família toda. Pode ser uma família de 30, mas a pessoa organizou a chegada progressiva até completar a família toda. Aonde? Em Nosso Lar. O que é Nosso Lar? É uma cidade astral, é uma colônia dentre milhares vinculadas ao nosso mundo. Essas cidades, elas existem em esferas variáveis. Umas estão ligadas à Índia, outras a países africanos, à Austrália, a países europeus, ao Brasil, ao Rio de Janeiro, como é o caso de Nosso Lar, e assim por diante. Todos os lugares têm cidades astrais. Mas Nosso Lar é uma cidade, eu pergunto para vocês, de que esfera de vida? É umbral. Que umbral? Umbral superior. Então eu não posso usar a palavra umbral para designar 3 coisas tão distintas. Eu posso, mas eu tenho que adjetivar. Concordam? Então, muito cuidado quando nós conversarmos entre nós, vocês com pessoas talvez espíritas e não espíritas, que a gente adjetive, para que fique claro. Ah, fulana fez tanta coisa que vai para o umbral. Que tipo de coisa ela fez? Em geral, o umbral traz uma conotação de um lugar de vida difícil e dolorosa, sofrida. Mas esse é só o inferior. Tanto é que vocês não criaram a ideia de quererem ir para Nosso Lar assim que desencarnarem? Não deixaram tudo acertado com veneranda? Deixaram ou não? Eu não conheço ninguém até agora que tenha lido o livro e que passou direto nesta etapa, quando viu a descrição das coisas lindas daquela cidade, sem pedir para haver ali um trato no sentido de irmos para lá. Isso criou, aliás, um grande... Já não falei isso para vocês? Isso criou um grande problema para a veneranda e para a colônia. Por quê? 2,5 milhões de exemplares do livro Nosso Lar foram disponibilizados pela FEB. 2,5 milhões, uma pequena coincidência numérica, assistiram ao filme. 5 milhões pedindo para viver em Nosso Lar. Vocês já imaginaram as irradiações mentais? Quem não verbalizou, a gente sabe, no mundo espiritual, nem precisa verbalizar. É só pensar, é só pedir. Uns pediram assim, com a alma contrita, no sentido assim, quase que de joelhos. É isso que eu quero. Claro, quem não fez isso?
E aí qual foi a ideia? Veneranda, ela teve que consultar engenheiros siderais, chegaram à conclusão que não havia jeito para acolher tanta gente, e eles disseram, a maioria não é de brasileiros, só puxadinho. Então, nós temos lá, ao longo já de muitas décadas, muita gente que conheceu isso tudo, vivendo em puxadinhos, pequenas extensões da colônia. E vocês sabem por quê? Porque nós ficaríamos muito felizes comparando o que é viver num puxadinho em nosso lar do que é viver numa mansão num umbral inferior. Mas a ideia qual é? A ideia é de que para baixo do umbral inferior existem trevas e existe o abismo, no magma do planeta. Nas zonas para cima do umbral superior, a grande esfera de arte, cultura e ciência. A mais alta, antes da última, a do amor fraterno universal. E a mais alta de todas, a do governo da vida. Ou seja, quando nós dormimos, não precisamos pensar que é apenas quando nós desencarnamos. Porque quando nós dormimos, para onde nós vamos? Para o nosso lugar. Cada um tem o seu lugar. Quando nós viemos para uma nova experiência reencarnatória, nós viemos de uma região. O que a encarnação vai servir para nós? Se nós estivermos conscientes e trabalharmos as questões internas que precisamos tratar, cuidar, verificar, diagnosticar e superar, nós vamos, ao voltarmos para o mundo espiritual, para uma região melhor. Nós vamos nos situar em um lugar diferente, melhor do que aquele lugar de onde nós tivemos origem. Então, nós nos lembramos que é preciso que nós saibamos disso. E a ideia de que quando nós desencarnamos é uma coisa, mas no dia a dia, em cada noite, adormecendo, a nossa alma não sai do corpo. Para onde nós vamos? Vai depender de quem somos, de quais são as nossas metas, quais são os nossos objetivos, o que nós temos feito, a que nós nos propomos e assim sucessivamente. Nós todos temos as mesmas deficiências, temos vícios que têm a ver com orgulho e egoísmo e todos os demais que derivam desses dois. E a ideia qual é? Estarmos atentos e que a vida de hoje, a vida atual, a encarnação vigente, não seja apenas mais uma, em que a gente vá repetindo as experiências iguais que tivemos ontem. Então a gente lembra isso. A época hoje, ela é muito assim, somos a herança de nós mesmos, o câncer e outras patologias são heranças que deixamos de uma semeadura antiga, colhendo agora. Mas ao mesmo tempo temos que semear agora o novo. E a semeadura de agora vai ser a colheita de amanhã. Se nós continuarmos transgredindo como transgredíamos outrora as leis de Deus, a colheita futura será análoga à colheita atual. E as coisas vão se avolumando, e as coisas vão se complexificando, de tal maneira que o sofrimento só aumenta. E a felicidade não vem. Reparem, são 128 slides e nós estamos no slide título, fazendo as considerações. Eu me dei conta que amanhã é terça, ninguém trabalha, então nós podemos ir, quem sabe, até às 11h30, não é? Ou coisa assim, transformarmos uma pequena palestra num seminário. Então, vamos adiante lembrando algumas questões. Quando nós falávamos das questões das esferas de vida, a gente lembra, nas esferas mais baixas, mais densas, existe um contingente de bilhões de espíritos humanos. A gente poderia pensar, não agora, já na transição planetária para a regeneração, as zonas mais populosas são as zonas superiores àquelas que você citou, mas ainda não é assim. E a gente também lembra que a gente leva
para o mundo espiritual as nossas enfermidades. Aonde que nós levamos se já não tem mais corpo? No corpo perispiritual, que é o corpo básico dos desencarnados. Vamos lembrando algumas outras coisas. Reparem, lembram disso? Vivemos aqui, somos um coletivo de 20 bilhões, temos deficiências morais, estamos aqui para nos reeducarmos e regenerarmos. 7.4, 12.6, totalizando 20. Reforma íntima, substituição dos vícios pelas virtudes. Um ou outro que vive hoje aqui está fora disso. Um ou outro. Vamos adiante. O livro é Roteiro Chico Emmanuel. Onde é que nós estamos? Já vimos isto. A ideia da hierarquia dos mundos, estamos migrando daqui para cá. Só que nós nos lembramos, como esse processo é longínquo, duradouro, existem partes da Terra que vivem a primitividade. A Síria, hoje. O Afeganistão, o Iraque, muitos países africanos. Sigamos adiante. Reparem, todos esses casos são casos que os médicos veem. Todos eles, de certo modo, foram meus pacientes. Então nós temos uma diversidade. Reparem, um doente de lepra ou hanseníase, uma senhora na Santa Casa do Rio de Janeiro com bócio tireoidiano, um quadro benigno, já está livre disto. Um paciente tirado da rua. Há uma instituição no Rio de Janeiro, especializada, espírita, chamada Luz de Escol, de retirar pessoas desse tipo de dificuldades. Isolados, sem família, sem alimentação, sem cuidados mínimos. Hoje são 88 que estão lá abrigados com cuidados médicos, de enfermagem, e estão sendo mantidos por aqueles que sustentam esta obra social. Muito bem, aqui temos ele numa condição já melhor, ele já melhorou além disso, mas aqui ele tem sequelas graves de coisas que ele lidou contrariando as leis divinas no passado, relativamente recente desse espírito. Uma senhora aqui nos Estados Unidos com gangrena diabética, já desencarnou, um pós-operatório de cirurgia abdominal grave, uma explosão e suas consequências, e o Rodolfo numa unidade de terapia intensiva lá em Copacabana, no Rio de Janeiro, que quase desencarnou, até que foi atendido e as coisas mudaram, atendido espiritualmente. Seguindo adiante, reparem, a química do corpo humano, trilhões de células, octilhões de átomos, 50 a 100 tipos de proteínas, 20 tipos de aminoácidos, 60 elementos químicos, 23 pares cromossomiais, 25 mil genes. A nossa estrutura é uma estrutura biológica linda e complexa. Quando nós estivermos mais ligados à recuperação, à regeneração de nós mesmos, o nosso corpo será sadio e talvez viva 150, 200 anos. Mas o perispírito que nós temos, ele é muito imperfeito em função das imperfeições da alma. E aí, o que acontece? Em contato com o corpo novo, esse perispírito que é como que enfermiço, ele vai enfermar o corpo mais cedo ou mais tarde. Isso não quer dizer que uma pessoa não possa viver a vida física até os 95 sem nenhuma doença grave. Porque ela já pode ter eliminado muita coisa, se recuperado de muita coisa, ou ela está progredindo e a misericórdia divina está deixando que ela progrida para que ela seja visitada por uma enfermidade só quando ela estiver moralmente mais avançada para lidar bem com aquela patologia. Eu vou perguntar para vocês e vocês têm a resposta. Quantas vezes nós encontramos uma pessoa, um homem ou uma mulher,
uma criança ou um idoso com uma doença séria, grave, do tipo um câncer importante. E vocês conhecem a pessoa, pode ser a vizinha, pode ser um conhecido do trabalho, um familiar. E aí você pensa assim, como é que uma pessoa tão boa, com características que a gente ainda não tem, do ponto de vista de bondade, de ternura, de fraternidade, e ainda assim ela é visitada por aquela doença, e aquela doença pode acarretar um determinado sofrimento importante. Por que essas coisas acontecem? Parece como que, vamos dizer assim, algo que não faz muito sentido, mas a ideia é de que aqueles que programam ou ajudam na programação, eles esperam que muitas pessoas façam evolução, para que quando a doença chegar por uma necessidade, eles sejam resignados. Eles tenham uma coisa linda que se vê em medicina, que é a aceitação das condições que a vida lhes vai apresentando. Vamos adiante mais um pouquinho. Reparem, isso é importante para nós. Queria lembrar para vocês, todo mundo já ouviu falar de multiplicação celular. Uma célula se ajeita e se divide em duas. Um tumor, um câncer mais ou menos grave, ele começa sempre com uma divisão celular de célula do corpo que é, vamos dizer assim, desarmônica. Ela foge aos padrões e daquela célula que surge vai haver uma formação de um tumor. Portanto, um tumor de 10 centímetros, ele começou numa divisão de uma célula gerando duas. E essas duas já são alteradas, e dali o tumor se desenvolve. Para que isto aconteça, mecanismos ligados ao perispírito e à alma elaboram essa transformação, que pode ser por uma herança genética, que pode ser por uma mutação genética, e ali o tumor começa. Não é verdade que você encontra várias pessoas de uma mesma família com vários casos de câncer? Isso existe. Por quê? Porque há uma mesma genética, mas ao mesmo tempo, aquele grupo de almas reencarnados ali, aquele grupo, ele é um grupo de pessoas, de almas predispostas àquele adoecimento. Senão, cada um vai viver numa família diferente. Essa é uma outra ideia para nós. Reparem, olha a ideia do equilíbrio. Nós temos genes que podem gerar câncer. Nós temos genes que reprimem o câncer. Nós todos vivemos em equilíbrio. Mas dependendo do que nós programamos e dependendo da realidade da nossa vida atual, de como e o que nós estamos vivendo, isso pode gerar o desequilíbrio e o tumor vem a aparecer. Quem controla isto é o sistema imunológico. E o sistema imunológico, veja uma coisa curiosa, os anticorpos, eles não são como que um conjunto propriamente isolado. Na verdade, há um sistema que tem a ver com a mente, com as questões neurológicas, endócrinas e imunológicas. De tal maneira que o espírito movimenta todo esse conjunto. E a imunidade tem a ver com o controle, se vai permitir ou não uma doença qualquer. E a doença vem da falta do controle imunológico e a predominância das condições que favorecem o surgimento de um tumor. Para que vocês tenham uma ideia que nem tudo é simples. E em países onde não há muito progresso, onde a medicina não é uma medicina mais avançada, estas coisas podem vir e surgir num hospital qualquer de uma hora para outra, demandando questões difíceis de como lidar com o caso assim, quando o tamanho do tumor é muito grande, ou quando é um tumor que tem características de muita malignidade e pode acometer uma criança pequenininha de 6 meses. E aí nós poderíamos pensar, por que uma criança tão pequena pode adoecer de uma patologia que leva ao desencarne em pouco tempo?
Portanto, câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o crescimento desordenado de células que invadem tecidos e órgãos. Dividindo-se rapidamente, essas células tendem a ser muito agressivas, incontroláveis, determinando a formação de tumores malignos que podem espalhar-se para outras regiões do corpo. É aquilo que vocês conhecem, que nós chamamos de metástases. E a gente lembra, cada caso é um caso. Em que sentido? Se eu buscar 100 pacientes com câncer de mama, a princípio todas são mulheres. Raramente um homem adoece de câncer de mama, mas existe. Se eu analisar as condições clínicas e as condições psíquicas dessas 100 pessoas, elas são muito diferentes entre si. E a evolução de cada caso é própria de cada um. Todas elas têm questões em comum, mas todas elas têm particularidades. Por isso que a gente diz, nós não tratamos a doença, nós tratamos o doente com aquela doença. Isto é assim para qualquer caso de câncer, isto é assim para uma infinidade de outras patologias. Por quê? Porque a alma é uma só. Aquela com aquela história, com aquelas características e com aquelas razões de por que ela adoece, daquele modo na vida atual. Não há uma passagem do Evangelho que diz mais ou menos assim: não cai um fio de cabelo das vossas cabeças, sem que não seja da vontade do Pai? Se um fio de cabelo não cai, como é que nós vamos ver coisas muito mais graves, sérias, geradoras de sofrimento, não tendo a ver com as leis de Deus? Então, essa é uma visão que nós precisamos guardar para nós. Então, crescimento sem limites, desordenado de células com função anormal, invadindo e destruindo tecidos normais. Podem levar à morte. Podem haver as metástases à distância através do sangue ou dos vasos linfáticos. Alguns provenientes são da toxicidade fluídica. Vejam aqui uma visão que é tipicamente espiritualista. A ideia de que tumores vêm de toxicidade fluídica. Aonde está isso? Morando aonde? No perispírito. Morava no perispírito antes de renascer. Continua morando, pode ou não passar para o corpo físico. E que foi acumulada pelos desatinos mentais e emotivos ocorridos nas várias encarnações pretéritas. Desatinos mentais são o ponto de partida para desatinos operacionais, atitudes, escolhas ligadas à agressividade e às transgressões do bem-estar alheio. De tal maneira que, sendo um processo kármico, de tal maneira que há uma previsibilidade. E querem ver outra coisa? Nós, quando reencarnamos, nós esquecemos a programação. Esquecemos tudo. Um ou outro de nós vai lembrar na infância, na juventude, na vida adulta, através dos sonhos, algumas liseiras passagens de vidas pretéritas. Mas habitualmente esquecemos tudo. E é para esquecermos. Mas a ideia qual é? Se nós abrimos um caso de uma paciente com câncer que veio ao atendimento fraterno no centro espírita e quem recebeu e fez a entrevista entendeu que, sendo um caso de câncer, é caso para desobsessão e fluidoterapia, quando nós abrimos na reunião mediúnica, nós vamos encontrar os contextos do passado. Vamos encontrar, inclusive, os espíritos que haviam sido prejudicados lá longe, às vezes séculos antes. E eles comparecerão à reunião mediúnica, serão amorosamente assistidos, destacados, desligados do tal caso do paciente encarnado com essa doença, para que possam retomar o processo evolutivo deles e deixando agora, muitas vezes,
um sentimento de vingança, uma perseguição espiritual, e o paciente de hoje, uma vez liberto do contexto espiritual do passado, ele tem um prognóstico melhor. Ele vai precisar de menos medicamentos, ele vai ter um prognóstico diferente daquele que não recebe a assistência espiritual. O que foi feito? A ideia de que, sendo uma doença importante, portanto kármica, nós vamos às raízes daquele caso e daquele sofrimento. Cuidamos no passado, esse passado é atualizado e há uma libertação de todos. E o grande complemento, como vamos ver, é a fluidoterapia, que é o passe, é o magnetismo de cura que tão bem Allan Kardec estudou e está lá no livro dos médiuns para nós. Allan Kardec não disse para nós, na visão dele de 160 anos atrás, que magnetismo é uma ciência tão próxima do espiritismo que para ele é como se fosse uma ciência só. E onde é que o magnetismo entra na casa espírita? Onde é que o magnetismo tem a ver com as tarefas mais variadas de um centro espírita? É no trabalho público doutrinário? Na palestra de instrução? É na evangelização da criança e do jovem? Qual é? São as reuniões, quando elas existem, onde nós temos o passe, a magnetização da água e a fluidoterapia, porque existem muitos centros espíritas no mundo inteiro que trabalham recebendo os doentes, mais doentes. Eles se deitam numa mesa, numa maca, e eles serão atendidos por médiuns, que são médiuns com magnetismo de cura. Leia-se, fluido vital, ectoplasma, colocado inclusive para a possibilidade de desmaterializar tumores, benignos ou malignos. Isto é uma realidade, há muitos anos. Sobre isso a gente pode falar depois das 11h30. Nós combinamos tudo direitinho, não foi? Muito bem, a ideia, portanto, de que esses tumores, olha uma visão, são provenientes da toxicidade fluídica no perispírito acumulada pelos desatinos mentais e emotivos ao longo das vidas anteriores, processo kármico. Essas células anormais migram do perispírito e se instalam no organismo físico. Se não tiver um organismo físico para permitir a eliminação, o que acontece? Aquilo fica retido no perispírito. Por isso que nós precisamos reencarnar. Por isso, muitas vezes, somos visitados pelas mais variadas doenças. Não é uma punição, não é um castigo das leis de Deus. É um processo que tem a ver com a nossa realidade, por algo que nós não devíamos ter feito outrora, mas que fizemos e agora estamos em processos de recuperação, muitas vezes incluindo uma patologia desse tipo também. Muito bem, já viram essa figura antes, não viram? Alguns de vocês já. Isso aqui é encarnado ou desencarnado? É o quê? Encarnado. Por quê? Temos um corpo físico. Onde é que o câncer se apresenta? Aqui. Seja no fígado, seja no pâncreas, na próstata, no estômago, na mama, na pele, no cérebro e assim por diante. Não é assim? Aí eu pergunto para vocês, de onde veio mesmo? Daqui. Então não há um elo de ligação, não há um elo fluídico. Não é esse elo fluídico que se rompe quando alguém desencarna? É ou não é? Mas ele se afrouxa quando nós dormimos, quando nós meditamos, quando nós somos anestesiados numa mesa cirúrgica. Mas a ideia qual é? Na origem, os problemas estão aqui. Mas onde mesmo eles foram gerados? A alma imortal tem forma humana? Não tem. A gente tem que lembrar que se alguém diz, olha, chegaram agora e não estavam no início 18 espíritos, todos muito jovens, e vieram acompanhar a reunião até ela terminar. Quando alguém diz isso, ele está vendo quem? Espíritos desencarnados. Mas ele está vendo o espírito essência? Não.
está vendo o corpo astral do perispírito, que é aquele que tem a forma humana. Vocês já ouviram falar em ovoides? O que é um espírito ovoidizado? Não tem um astral. E não tendo o astral, tem a forma ovoide. Porque quem dá a forma humana é o componente astral do perispírito, que a princípio todos têm. Outra ideia, então, para nós, é a ideia de que, se eu tenho uma modalidade de tratamento que cuida tão somente do corpo, eu pergunto para vocês, uma senhora que descobriu um câncer de colo de útero, e o colega ginecologista indicou a retirada do útero todo, porque já era uma senhora que tinha tido vários filhos e já tinha uma determinada idade e não iria gestar mais na vida atual, eu diria. Muito bem, na medida que esse órgão é retirado e ela, vamos dizer assim, vive 5 anos sem nenhuma manifestação mais de doença, ela está curada? Do ponto de vista médico, sim, mas do ponto de vista espiritual, não necessariamente. Se a cirurgia é feita com êxito, se todos os recursos da medicina são levados a efeito, há uma chance de estar retirando também aspectos do perispírito junto. Mas se não houver uma mudança íntima, se não houver uma mudança no sentido da maneira de ser de cada um de nós, isso pode resultar em que a retirada de um órgão não seja a cura definitiva. E dependendo de quem somos, a doença pode voltar amanhã. Na outra mama, se for o caso. Num outro órgão distinto. E se não voltar nesta vida, porque a vida já tinha apenas alguns anos para terminar, ela pode voltar na vida seguinte. Porque enquanto estiver o problema no perispírito, vai desaguar num novo corpo em algum momento da caminhada desse espírito. Então essa é uma visão que nós podemos ter se nós misturamos as questões do conhecimento espírita com as questões médicas. Essa imagem vocês também lembram. Essa aqui vocês gostaram? Ficou boa? Então valorizem, porque eu levei 2 fins de semana para fazer isto e um deles era feriadão. Então, por favor, valorizem, fica à disposição de vocês. Aqui a ideia é a mesma. Este é o corpo. A medicina até hoje só presta atenção nele. Mas vai ter o dia que nós vamos ter ressonância, tomografia, para visualizar o perispírito, sem necessitarmos de médiuns com vidência. Porque os médiuns com vidência e os espíritos desencarnados enxergam tudo o que desejam, até certo ponto. Um dia, todos nós vamos conhecer aquilo que estamos trabalhando hoje como tema de estudo. De tal maneira que nós vamos avaliar, reparem, alguém podia imaginar que, vindo ao centro espírita e recebendo o passe, ao final da palestra, a espiritualidade que está atenta a tudo que nós fazemos e a quem somos, uma espiritualidade que nos conhece a todos, através do passe simples, ela pode estar agindo para prevenir um câncer na vida atual de alguém? Claro que pode. Uma pessoa que é assintomática, que não tem nenhuma manifestação de doença, pode ter no perispírito a base para adoecer. E através do passe ministrado durante o trabalho público ou logo após, a espiritualidade, havendo merecimento, havendo recursos de fluido vital e de ectoplasma da equipe dos médiuns passistas, ela pode estar retirando, antes da doença chegar propriamente ao corpo físico. Isto é uma das possibilidades. Vai depender das características da equipe e vai depender do merecimento de cada um. Nós não tínhamos imaginado que durante o passe, mesmo para aqueles que aparentemente não necessitariam dele, a espiritualidade possa estar atuando preventivamente. Médicos, enfermeiros, atendentes desencarnados, trabalhando a nosso benefício. Sempre adequando
as nossas necessidades evolutivas àquilo que eles têm autorização e condições de realizar por nós. Isto não é apenas válido para os espíritas. Isto pode acontecer em qualquer templo religioso, independente de rotulagem de fé. Isto pode acontecer para todos em qualquer lugar. Por quê? Porque a providência divina atende a todos os filhos, independente de crença. E vocês sabem disso, não é assim? Muito bem, sigamos adiante. Sobre o perispírito vocês conhecem, valeria a pena apenas considerar. Somos herdeiros de nós mesmos. Podemos, então, reclamar? Podemos? Não podemos, porque estamos resgatando, trazendo de volta para que haja um benefício depois de longo prazo. Outros tumores surgem aqui e agora, devido a certas opções de vidas. Por exemplo, nada a ver com a vida anterior, mas a pessoa tem o hábito do tabagismo, ou do alcoolismo, ou de outras coisas. E aí o que acontece? Ela vai adulterando o perispírito e diretamente adulterando o corpo. Querem ver um exemplo? Câncer de fígado. A causa mais comum de câncer de fígado é o alcoolismo crônico, que, por outro lado, é uma doença mental, crônica, grave, com incontáveis repercussões clínicas. Um vai ter cirrose hepática, outro tem miocardiopatia dilatada alcoólica, outro vai ter neurite periférica alcoólica, e por aí vai. E dependendo, aquela cirrose vai acabar evoluindo para um hepatoma, hepatocarcinoma, e geralmente desencarnação a curto prazo. Para que a gente tenha ideia de que não só coisas de outras vidas, mas hábitos desaconselháveis da vida atual, dependendo da intensidade da gravidade, podem levar a uma série de aspectos muito comprometedores da saúde humana e acarretando sofrimento. Claro que ninguém se transforma em alcoolista crônico de uma maneira muito simples. Existem processos obsessivos. Guardem uma coisa conosco, para o futuro, talvez um seminário no ano que vem ou mais adiante. Todos os casos de doenças clínicas importantes e de doenças mentais importantes, tudo é doença espiritual. E ninguém com casos dessas listas da medicina adoecem sozinhos. Sempre existem espíritos que funcionam como desencadeantes, como agravantes. E como eu tinha comentado com vocês, a medicina que vem, que já veio, mas que vai como que se estender muito mais, é uma medicina que vai atender os espíritos também. Porque esses espíritos carecem de ajuda. E se nós utilizamos a ideia de que os doentes graves de uma doença qualquer não estão sozinhos, e que quando nós cuidamos dos espíritos ligados a eles, os nossos doentes encarnados melhoram mais, nós estamos fazendo uma medicina mais ampla porque estamos cuidando de desencarnados, atrelados psiquicamente aos casos dos encarnados por décadas ou séculos. Eles se libertam, eles são atendidos e curados, e eles vão retomar o processo evolutivo, e aí nós estamos fazendo uma medicina mais ampla. Não sei se vocês vão ver isto na vida atual de vocês, né? Mas pode ser que sim, especialmente os mais jovens. A ideia de que ali adiante, nos hospitais do mundo todo, nós vamos ter equipes mediúnicas para cuidar espiritualmente dos doentes clínicos. E vamos ter a fluidoterapia espírita sendo utilizado como uma belíssima ferramenta de terapêutica de diversos aspectos que visitam a criatura humana na Terra e que fazem com que elas adoeçam e tenham um determinado sofrimento. É uma questão de tempo. Pode ser que demore um pouquinho mais, mas nós chegaremos a isso. Nós temos ideia, por exemplo, Hospital Psiquiátrico Espírita de Porto Alegre.
um hospital de doentes mentais, doentes com esquizofrenia e todos aqueles outros aspectos mais graves que ainda são levados à internação em hospitais próprios para doentes mentais. Existe um centro espírita no pátio do Hospital Espírita de Porto Alegre. Esse centro espírita, chamado Casa do Jardim, é um centro com várias salas para várias equipes atenderem não só os doentes do hospital, mas doentes da comunidade que vão pedir auxílio a essas equipes. E nós temos isso em diversas cidades do Brasil. E em outros lugares fora do Brasil também, em que a desobsessão e a fluidoterapia fazem parte das atividades desses hospitais. Sigamos adiante. Então, a medicina da alma também para o câncer, assistência aos desencarnados ou desobsessão, e a fluidoterapia. São os dois pilares da medicina da alma. Visualizações terapêuticas, evangelização como modo de prevenção, claro, mas é uma outra questão, porque ali a doença já não está existindo, poderá existir se não foi prevenida. Reparem, é uma doença moderna o câncer? O que vocês acham? Não é. Como o diabetes mellitus também não é. Temos uma grande epidemia de diabéticos no planeta. Milhões e milhões, como temos muitos milhões de doentes com câncer em qualquer país. Reparem, uma mulher em cada 3 e um homem em cada 2 desenvolvem câncer ao longo da vida. Dá para imaginar o que é essa estatística? Reparem, vejam só, quem mais leva à morte ou desencarnação em termos de patologia humana é a doença coronária. A doença arterial coronariana aterosclerótica, infarto do miocárdio e outras dificuldades nesse campo. Em segundo lugar, são as neoplasias. E virão outras depois, claro. Nesse somatório, você tem uma infinidade de outras somadas. Entendem a importância do nosso tema? Até por causa disso, porque uma doença neoplásica grave, há uma expectativa de não sobrevivência. Vejam isto, câncer no mundo, o que é em preto, mulher, em branco, homem. Reparem, se eu estou estudando, por exemplo, útero, claro, útero só nas mulheres, e aí eu tenho uma determinada quantidade, em milhões. Próstata, obviamente, só homem. Se eu olho para a figura, qual é o câncer masculino mais comum? Próstata. Qual é o câncer feminino mais comum? Mama, é aqui o último. Verdade? Qual é, dentre os dois gêneros, o câncer mais frequente que existe? Mama. Qual é a ideia? Para a gente ter um panorama. Repara, câncer de tireoide é completamente menos comum do que aqueles outros que nós temos aqui embaixo. E tudo isso a gente precisa conhecer, até para que façamos a prevenção. Existem coisas bonitas aqui, nós não vamos nos deter muito. A ideia de um dos pais da medicina, este é de antes do Cristo e este é de depois. E a ideia de que eles falavam em neoplasia e associavam aos humores, a bile negra e a mecanismos para entender o câncer que hoje já não são válidos. E aí a ideia de algo que nós não vamos estudar agora. Já ouviram falar na rainha Atossa? Claro que não. Mas ela tinha câncer. Heródoto descreve essa neoplasia e ela vem a morrer algum tempo depois. E é uma neoplasia muito antiga. Um câncer ósseo de 1000 anos atrás, uma múmia no deserto de Atacama, no Peru, com osteosarcoma. Câncer de próstata há 2.200 anos atrás. Então não é uma doença nova. Estas questões nos acompanham desde sempre. E por quê? Porque nós somos os mesmos. Entendem esta ideia? Muitos de nós estavam encarnados ou desencarnados aqui na esfera terrena, aqui neste orbe, naqueles prazos de vida. E aquilo que é mais antigo, a ideia de um papiro de Imhotep, este é o grande pai da medicina.
o pai egípcio. Ele era o médico do faraó. Ele cura a esposa do faraó, é trazido para a nobreza, vamos dizer assim, da vida faraônica, e ele era um iluminado. Era um espírito preparado e ele vai e cura muitas pessoas. E é o primeiro que faz uma lista de 48 doenças. E a de número 45º era um câncer de mama. E olha o que ele diz. Qual é a terapia? Não existe. Mas também, né, gente? Quando estávamos 2625, uma determinada dinastia do Egito Antigo, onde ele havia vivido junto do faraó. O mais antigo registro, 2 milhões de anos, um câncer de mandíbula descrito num hominídeo que foi como que examinado de perto por um determinado pesquisador. Ou seja, essa doença nos acompanha há muito tempo. Não vamos ver isto sobre animais e plantas com câncer. Por quê? Senão vamos nos adiantar muito. Antes que eu passe, vocês conhecem essa jovem? Bombom Nacional. A única mulher, a única pessoa na história da ciência que ganhou o Prêmio Nobel de Química e Prêmio Nobel de Física. Tipo, não tem igual. Marie Curie. Lembram dela? Dos tempos de colégio? O que ela trabalhava? Ela trabalhava com elementos radioativos, onde ninguém conhecia radioatividade. Ela descobre o rádio, que é o elemento fundamental da série radioativa. E como ela mexia naquilo todos os dias, ela é alvo da radiação ionizante. E ela desenvolve leucemia e morre de leucemia. Aqui é um caso à parte. Aqui não são dramas mais antigos. Aqui é uma final de um processo de recuperação. Não tem a característica que nós vínhamos conversando sobre isto. Quem é esse moço simpático ao lado dela? O esposo. Como é que ele se chamava? Pierre. Pierre Curie. O que ele era? Físico. Vocês imaginam o café da manhã dos dois? O que eles conversavam? Vocês já imaginaram o grau de ciência desenvolvida em cada refeição? Era um verdadeiro evento da física e da química. Como é que ele desencarnou? Ele não lidou com os elementos radioativos como ela, mas foi Nobel de Física também, mas não de Química. Como é que ele desencarnou? Ele foi atravessar a rua e uma carroça o atropelou. Isso é bem de físico. É uma turma distraída. Posso brincar com vocês? Eu entendi que eu era um físico, depois de algum tempo de concluída a graduação, quando eu fui para o hospital para dar aula de uma área da cardiologia. Estava na Lagoa Rodrigo de Freitas, dirigindo para o Hospital de Laranjeiras. Quando eu olho para os pedais do carro, eu estava com 2 sapatos diferentes. Um era marrom e o outro era preto. E aí eu não podia mais voltar, senão a aula ia atrasar. E aí eu fui embora. Não falei nada para ninguém, a aula foi ótima. Mas depois voltei para casa, corrigi, deixei os 2 bem separados para não repetir aquilo, mas é uma ideia da distração que o pessoal que fica com as coisas abstratas da física teórica podem muito bem apresentar no dia a dia. Radiações, cigarro, álcool, agrotóxicos, alimentação imprópria, infecções virais. Qual é a relação de um determinado vírus com o câncer de colo uterino? Não há o HPV? Não há uma campanha de vacinação para haver um livrar-se das infecções por HPV? Porque ele é profundamente ligado ao câncer de colo de útero. Então, se nós vacinamos as jovens, nós vamos ter menos câncer depois.
Então, tudo isso são elementos novos da medicina para nos ajudar a que tenhamos essas coisas, pelo menos agora de fora para dentro, parcialmente eliminadas, mas sem deixarmos a ideia de que as coisas vêm essencialmente de dentro para fora. Vamos adiante para outras coisas. Olha lá, esgarçamento perispirítico. Vocês acham que eu posso falar nisso numa aula de medicina num hospital universitário? Eu falo de muita coisa, mas esgarçamento perispirítico, eu digo, eu não falo. Falo em alma, até numa sessão clínica, com outros muitos colegas e outros muitos estudantes de medicina. Mas se eu falar espírito, eu vou dever uma explicação. Mas muitos dos colegas nem querem saber a explicação. E talvez um ou outro me sugira que eu visite um médico para me cuidar com ele. Vocês acham que vai ser o dermatologista? Não. É um outro lá que trabalha com coisas daqui do pescoço para cima. Né? Pode ser, é verdade. Aliás, é minha terra. Vejam só, perturbações em prejuízo dos outros plasmam nos tecidos fisiopsicossomáticos que nos constituem o veículo de expressão, leia-se corpo físico, determinados campos de ruptura na harmonia celular. Então, de onde vem? Perispírito para o mundo celular, desarticulando ou desarticulado, pois o trabalho sinérgico das células, as células se multiplicam e vivem, se desenvolvem, fazem o seu processo evolutivo de uma maneira harmônica. E essa harmonia é perdida quando há uma incidência de algo acumulado no perispírito, depois havendo o tal engarçamento. Desarticulado o trabalho sinérgico, nesse ou naquele tecido, aí se interpõem as unidades mórbidas de doença, quais as do câncer. Onde está isso? André Luiz, 1958, Evolução em Dois Mundos. Para que a gente lembre da contribuição de André Luiz em diversas questões importantes. É uma série que é uma série imperdível. Aliás, todos os 13 livros da série No Mundo Espiritual fazem parte dos 88 livros astros. Eu vou enviar para os nossos amigos, o Marcos ou o André, ou os dois, a lista dos livros astros, para que todos vocês tenham. Mas não é apenas para dizer, não, está na minha caixa postal. É para que a gente passe os olhos e pegue uma canetinha, esse eu já li, esse eu já li, esse eu já li. O problema é já ler 3 e faltarem 80 e poucos ainda. Não é um problema, pelo contrário, é um convite. Eles não são livros astros à toa. E os livros de André Luiz são todos dessa listagem. Quantos vocês já leram? Tem o Nosso Lar, depois tem Os Mensageiros, depois tem Missionários da Luz. A série continua. E vai até E a Vida Continua. Não é? Um que quase todo mundo já leu é o primeiro, o Nosso Lar, mas que ele possa ter servido de motivação para a leitura dos demais. Para nós terminarmos, podemos deixar isso para um outro momento. Não? Podemos ter mais 8 minutos, Marcos? Pode ser? Vejam lá, isso não está em livro nenhum. É uma reflexão. Leis que regem a evolução das doenças. Primeira lei. As doenças graves, agudas ou crônicas, aqui nós podemos pôr o câncer, não são geradas no corpo físico, mas sim nos corpos astral e mental, através dos conflitos e desequilíbrios neles enraizados. Precipitação das doenças. Esses conflitos e desequilíbrios gerados nos corpos mais altos tendem a ser expulsos para os corpos mais baixos, do mental para o astral, do astral para o corpo físico. Expurgo final das doenças pelo corpo físico. Não é isso que nós queremos? Olha, põe tudo para fora, quero ficar livre. O que eu preciso para me livrar
daquele esgarçamento perispiritual, das toxicidades espirituais que, por lei de causa e efeito, eu gerei para mim mesmo ao gerar o prejuízo alheio. Lei de retorno, lei de responsabilidade pessoal, lei de causa e efeito, lei de ação e reação. Tudo lei. E lei divina. As doenças físicas graves e crônicas que nos afligem constituem, por isso, o estágio final de expurgo dos conflitos, desequilíbrios e traumas que se geraram nos nossos corpos anteriores. A gente chama de corpos superiores também. É uma subdivisão do perispírito. Vejam se vocês vão gostar desses aspectos aqui. O que vocês acham? Todos. Querem ver uma maneira de se ver algo assim? Qual é a razão fundamental para encarnarmos? Não reencarnarmos. Não é uma reflexão? Se nós reencarnamos, é para cumprir certas finalidades. Finalidades de resgate, de libertação, de renovação. Na medida que nós reencarnamos N vezes para esta finalidade, chega a hora que nós completamos esse processo. E nós, então, agora, não vamos reencarnar mais. Isso quer dizer que vamos viver como mortos ou semi-mortos no mundo espiritual? É o contrário. Agora teremos acesso à verdadeira vida dos filhos de Deus, que é no mundo espiritual e não na matéria. Isto aqui é sempre transitório, mas necessário. Todos somos doentes. A intensidade e a persistência envolvidas nos distúrbios energéticos, emocionais e mentais, resultantes dos pensamentos e atos elaborados e vivenciados no pretérito ou no presente, contrários às leis divinas e ainda não eliminados, são os dois fatores-chave que determinam a gravidade de uma doença. Reparem, intensidade e persistência dos distúrbios energéticos. Quer ver um outro exemplo fora do câncer? Diabetes não é uma epidemia mundial? Há diabetes da infância, tipo 1, como a gente diz. A criança, o indivíduo, porque agora ele é criança, mas ele é um espírito que pode ser mais velho que os pais. Mas ele vai viver a infância, a juventude, a vida adulta, vivendo as características do tratamento do diabetes e as suas dificuldades. Se nós compararmos os doentes diabéticos entre si em relação às consequências no corpo de um diabetes de longo prazo, isto é completamente variável de caso para caso. Tem pessoas que ficam cegas, tem pessoas que desenvolvem insuficiência renal crônica e vão buscar a hemodiálise, tem pessoas que vão ter o pé diabético, como aquela senhora com a gangrena, e assim por diante. Tem outras pessoas que, mesmo sem um controle efetivo da glicemia, e às vezes com algumas transgressões, podem ter o seu organismo físico relativamente preservado. Porque na história de cada um, nós temos questões nitidamente individuais. E é isto que vai contar. A história, a bagagem, as cargas e o planejamento feito para a vida atual. Vai sofrer isto ou aquilo, mais ou menos. Por quê? E muitas vezes com a aquiescência do maior interessado, que é o reencarnante de agora, o reencarnado da vida atual. As causas que subjazem à formação de uma doença são muito diversas. Então, não há doenças, mas sim doentes, porque é tudo individualizado. O tratamento de uma doença por outros modos, remédios, procedimentos, cirurgias, só vai ser possível e só vai ter êxito quando ele está na fase final de expurgo. Como? A cirurgia vai tirar o órgão e já não vai restar mais nada.
Então, isto é um tratamento exitoso. A doença foi diagnosticada, foi tratada com o que há de melhor da medicina e ela não vai voltar, porque a matriz daquela enfermidade foi embora junto. E a pessoa está livre. Não é isso que nós queremos? O tratamento de uma doença por via físico-química ataca as suas consequências visíveis, não as causas. Por isso que, para lidar com as causas, o que nós precisamos? Passe, fluidoterapia, reforma íntima, educação dos sentimentos, autoconhecimento para a renovação espiritual. Senão, nós nos livramos de uma patologia construída há séculos. Estamos livres agora, mas se nós não nos modificamos, podemos transgredir de novo. Posso contar uma história que vocês já conhecem? Quando nós, diante das leis de Deus, com mais consciência ou menos consciência, com atenuantes e agravantes, nós transgredimos e fazemos mal a alguém, nós temos 4 etapas de recuperação. Quais são? A primeira, errei. Fiz um mal que não devia ter feito. Com a amplitude e a profundidade que isso tenha sido feito. Qual é a primeira etapa para que eu me recupere daquilo que eu realizei contra alguém? Como é que a gente chama? Arrependimento. Enquanto eu não me arrepender, as coisas vão evoluir à minha revelia. Quando eu me arrependo, eu me coloco e me submeto às consequências dos meus atos. Segunda etapa, qual é? Reparação. Só para respeitarmos a ordem. Segunda etapa, que pode inverter com a terceira, é verdade, é a expiação. Toda doença é expiação. E aí a expiação é proporcional ao mal feito realizado por mim. Justinho, porque a lei de justiça e de amor, ela é impecável, mesmo com atenuantes e agravantes. Terceira etapa, qual é? Foi dito aqui. Reparação. Como é que a gente repara o mal? Sofrendo? O sofrimento não quita a dívida de ninguém. O sofrimento apenas nos dá o valor da dívida. O que paga a dívida e quita? O trabalho, a dedicação, o amor. O amar e o servir, sem recompensas. Aquilo que é como algo que todos os espíritos viveremos um dia, em plenitude. Sem que seja por causa do aguilhão do sofrimento. Espontaneamente. E o quarto e último aspecto, esse é mais difícil de lembrar, mas é importante para nós também. Qual seria? Aí vem a prova. Diante das mesmas condições nas quais antes eu fali e transgredi, agora eu vou me ver de novo numa situação semelhante. E agora eu quero ver. A minha consciência quer ver. O mundo espiritual quer ver. Qual será a sua postura agora? Você vai repetir o mesmo erro e passar novamente por processos análogos de sofrimento? Ou você será testado e dizer, não, isso eu não quero para mim. Eu não sou isto mais. Eu não vou proceder desta forma, mesmo que eu não me lembre de ter feito algo semelhante numa vida anterior. Arrependimento, expiação, reparação e prova. Vamos adiante mais um pouquinho? Não vamos ver tudo, só gostaria de lembrar algumas coisas, porque vocês percebem, é como um conjunto de questões que valia como um seminário. Mas nós podemos voltar a isso um dia. 2018, 2019,
20. Viver as experiências que a vida nos oferece é obrigatório. Sofrê-las ou aproveitá-las é opcional. Como é que nós reagimos perante tal ou qual dificuldade? Seja doença, seja alguma outra questão. Eu já não tenho mais tempo para errar, e a energia que ainda me sobra não a posso despender a repetir o que fui. Não é interessante nós examinarmos isto? Como espíritas. Quem não tem a base do espiritismo não tem tantas ferramentas, tantos elementos úteis para que nós nos recuperemos com uma certa agilidade. Já são quase 15 para as 10. Vamos ver estas coisas numa outra oportunidade. E nos colocamos como que à disposição para algumas colocações de vocês, algumas dúvidas, algumas questões interessantes. Me digam, sobre aquilo que foi apresentado, eu pergunto para vocês, ficaram dúvidas? E aí? Mas por causa daquele relógio, o relógio está olhando para nós. Retirado do útero no corpo físico, senão chega no final, né, da expiação. No caso das pessoas que fazem cirurgias plásticas, sem a menor necessidade, né, colocam botox, tiram, colocam seios e tiram, estão danificando o perispírito e numa próxima vida virão com a deficiência. Olha, minha irmã, nós não temos certeza dessas coisas, mas claro, toda cirurgia, ela altera a anatomia do indivíduo e dependendo da profundidade do que o bisturi vai causar, pode muito bem ter reflexos no perispírito. Determinados reflexos são superficiais e eles podem, como que a partir da agressão que vem de fora cirurgicamente, pode haver uma regeneração espontânea. Na dependência de quem é cada um que se submete a esses procedimentos. Quando eu digo quem é o que cada um sente e busca ao fazer aquilo. E dependendo, vamos dizer, desses motivos, quando tudo tiver muito a ver com questões típicas da vaidade humana, vamos dizer, as consequências podem ser maiores. E isso pode gerar uma necessidade mais longa de recuperação, que pode talvez só existir no mundo espiritual após a morte física. Então, a gente tem que cuidar no sentido de o que nós almejamos. Qual é a finalidade da existência? O mundo é de bilhões. Quem é que vem para o lado de cá? Quem dos 7,5 bilhões hoje tem uma noção um pouquinho melhor do sentido da vida humana? De por que vivemos? Qual é e o que está motivando todo um processo multimilenar, milhões de anos da ideia do princípio espiritual até a vida humana, da condição hominal até a condição angelical? Qual é o sentido de tudo isso? Quanto mais ignorância, maiores os erros. Então, as recuperações dependerão, claro, de com que motivação nós fizemos o quê. Mas a gente lembra, essas coisas são mais superficiais
menos graves do que outras. Mas é claro, tudo que nós fazemos com o nosso corpo, aparentemente, fazemos com os nossos perispíritos também. E quando chegarmos do outro lado da vida, teremos esses estigmas, estas marcas, e elas denotarão a nossa condição pessoal, em termos de maior ou menor conhecimento, maturidade, respeito às condições de início, porque quando nós nascemos em cada encarnação, nós temos umas condições de partida, umas condições iniciais. E essas condições nos foram dadas pela providência divina. E quando nós queremos mexer muito na aparência, ou às vezes em coisas mais delicadas, nós estamos não aceitando as condições de partida. E há uma espécie de revolta. E muito mais importante do que os aspectos do bisturi em si, é o sentimento com o qual nós procedemos àquela escolha. Mas nós devemos concordar, não é? O quanto isto só denota quanto à ignorância nossa a respeito dos objetivos da vida. Se nós pudéssemos entender melhor os mecanismos e essas razões todas que nos levam a reencarnar, nós faríamos uso muito melhor das oportunidades que cada vida nos dá. E não perderíamos tempo, energia, e não viveríamos escolhendo atalhos. E estaríamos buscando um norte, que é o norte da evolução espiritual. E a vida pode ser vivida em referenciais materialistas, mas ela deve ser vivida em referenciais de vida eterna. E o referencial de vida eterna mais elevado de todos tem a ver com aquele que é o guia e modelo da humanidade, que é o governo da vida, que é o Espírito de verdade, que esteve ao lado de Kardec, quando da preparação de O Livro dos Espíritos, que é Jesus de Nazaré e o seu Evangelho de amor. Vocês não querem ir embora. Eu percebo. O que mais? Então vamos ver as questões. Aí a gente vê umas 80, não é? No caso, por exemplo, a pessoa que tem um câncer e ela foi curada pelo fluido vital. E aí, como foi por uma misericórdia ou ela não vai... No sentido de misericórdia, no sentido... Pois não. Pois não. Você pode falar mais alto, por favor? Sim. No caso de uma pessoa que tem câncer e ela é curada pelo fluido vital, neste caso é uma misericórdia ou ela ainda vai ter que, como diria assim, ter alguma outra coisa? Minha irmã, linda a sua pergunta. Quando ela diz curada pelo fluido vital, é porque por alguma razão ela teve acesso ao centro espírita, vamos dizer, recebeu o tratamento dos espíritos benfeitores, utilizando o magnetismo fluido vital dos médiuns da equipe. E ela, talvez, com ou sem cirurgia física, se viu livre daquilo e se curou exatamente. E aí nós pensamos assim, se é esse caso, houve uma desmaterialização de um tumor, e no próprio perispírito, aquelas bases antigas que fez o corpo adoecer foram também como que eliminadas, a pessoa realmente está curada, é porque ela tem um merecimento que é diferente de muitos outros. Por quê? Porque ser espírita já é uma espécie de um privilégio, vamos dizer assim, no sentido de termos acesso a tudo de mais importante para que nós aceleremos o nosso processo evolutivo. É como uma dádiva poder ter numa encarnação acesso à doutrina espírita como um todo. Mais do que isto, viveu em algum momento no movimento espírita e ali foi beneficiado. Ou seja, houve uma convergência
uma constelação de elementos favoráveis. E isto só se dá quando há merecimento. Hoje, infelizmente, o merecimento é de poucos para algo tão precioso. Mas no futuro, todos haverão de merecer. Claro que num futuro mais distante. E aí nós vamos ver isto se realizando, não só porque serão muitos mais os centros espíritas e muito mais magnetismo de cura estará à mercê da humanidade, mas também a ideia de que já teremos avançado mais. Então teremos a possibilidade de muito mais acesso a tudo que represente algo valioso para a nossa felicidade. Lembrando que ainda estamos falando de felicidade ligado à recuperação de uma doença. Isto é alívio, mas felicidade é outra coisa que nós haveremos de conhecer amanhã. Muito boa a sua pergunta também. O que mais? Pois não. Você disse que vai chegar um dia que a medicina vai ter a medicina que vai cuidar do paciente humano e a medicina que vai cuidar do perispírito. Hoje já não há essa medicina, por exemplo, quando os médicos entram no centro cirúrgico ou um tratamento qualquer, não tem um médico que trata do paciente, indivíduo, e a equipe espiritual ali trabalhando por trás naquele perispírito. Muito boa pergunta também. É claro que nas atividades humanas, muitas delas, a espiritualidade comparece. Mas, no centro cirúrgico, a espiritualidade pode fazer alguma coisa. Muitas vezes até pela sobrevivência do doente cirúrgico. Porque existem riscos. Por exemplo, na indução anestésica, no aprofundamento da anestesia. E a espiritualidade, quando há merecimento também, está sempre funcionando para ajudar, mesmo que ninguém reconheça, mesmo que ninguém os solicite pela oração. Havendo merecimento, dependendo de quem é o operado, a espiritualidade está lá e o que ela puder fazer para cuidar do perispírito também, ela fará. Mas ela não tem elementos para tudo. Para tantos casos, e tantos casos de certa gravidade, onde ainda não há o merecimento de que a pessoa se veja livre por completo daquela patologia. Como se ainda dentro da previsão e da programação, as coisas ainda devessem ser vividas em termos de sofrimento pelo doente em questão, mesmo já operado do tumor principal, por exemplo. Muito bem colocado. Pois não, senhora. Mas não é só o caso. Por exemplo, minha família teve um aneurisma. Também eu acho que é um caso grave. Claro. Tem algumas sequelas, está bem, mas... Muito bem. Aneurisma cerebral? Muito bem. Você quer dizer da sua família mais de um caso? Há 3 pessoas. 3 pessoas. Muito bem. Aneurisma cerebral familiar é mesmo uma questão grave. Todo aneurisma cerebral preocupa. Mesmo que ele não rompa. Quando rompe, é uma coisa praticamente irrecuperável, no sentido de evitar a desencarnação. Então, há aí alguma coisa genética. Mas por trás da genética, predisposição dos espíritos que foram como que confinados naquela família e naquela consanguinidade, naquela formação familiar. Então, como eu tinha dito em alguns momentos, não são só os cânceres, as doenças neoplásicas. Toda doença é importante. Para elas o raciocínio é o mesmo. São sempre aspectos kármicos, sempre existem espíritos ligados aos dramas vividos no pretérito, e tudo isto é passível de cuidados e de oferta de recursos fluídicos e amor, esclarecimento, para que essas coisas tenham uma evolução melhor, para que haja a eliminação das questões mais profundas e o prognóstico seja o melhor possível. Mas às vezes, como você viu na família, não é possível salvar. Não é? Se existe uma doença que ameaça a vida, é um aneurisma de uma grande artéria qualquer, ou até de uma pequenina artéria, mas se ela é cerebral. A caixa craniana é óssea,
E havendo uma ruptura de um vaso cerebral, não há espaço para ela expandir-se. E aí ela vai gerar hipertensão intracraniana, e isso pode levar a consequências que levam como que a desencarnação. Então, é verdade, é mais um contexto que preocupa. Mas o raciocínio não é diferente. Ninguém vai ter um aneurisma de aorta ou um aneurisma de artéria cerebral média sem uma contrapartida espiritual. É sempre kármico. Pois não, senhora? Eu gostaria que se o senhor pudesse dizer para nós, porque é muito comum a gente ouvir fulano está com câncer, com uma doença terrível, tudo, e eu não posso fazer nada. Isso é muito comum a gente ouvir, mesmo, até mesmo, no meio espírita, não é? Pessoas se sentem assim, tão fragilizadas, tão... O que eu posso fazer? Nada. Então, eu queria que o senhor falasse sobre isso. Quando alguém diz que não pode fazer nada, é porque ela tem a impressão de que é uma doença inexoravelmente acarretando a morte. Mas isso é uma coisa. Primeiro, muitos dos casos de câncer não evoluirão para a desencarnação. Isso é uma primeira coisa. A outra é que há uma desinformação. Então, não é que não se possa fazer nada. Talvez alguém sem preparo não possa fazer nada para evitar a progressão da doença. Mas muito se pode fazer. Através, por exemplo, do diálogo amoroso, da visitação à pessoa no leito do hospital ou em casa, a prece intercessória. Isto é uma ferramenta de um valor incalculável. Você sozinho ou sozinha, ou unindo 2 ou 3 mais pessoas, vibrando e irradiando por aquela pessoa que está no pós-operatório da cirurgia da neoplasia, ou que já voltou para casa. Tudo que a gente puder oferecer que signifique sentimentos elevados na direção de quem esteja padecendo de um mal desse tipo, é benéfico. E às vezes a oração pode mudar a história natural da doença. Quem sabe? Uma parte é aquilo que a gente conversa no estudo e que a gente está tentando conhecer melhor. Mas quantas coisas são ocultas a nós? Quantas coisas são insondáveis dos mistérios da espiritualidade ou de Deus? Uma coisa é certa, pode haver todo um componente, um contingente que nós não conheçamos, mas o valor da prece nós conhecemos. Se nós nos lembrávamos de Jesus quanto a não cair um fio de cabelo das nossas cabeças sem que fosse da vontade do Pai, quantas vezes ele procurou instruir a cristandade para que orássemos? Quantas vezes? Orássemos em que sentido? Em todos. A gratidão. A ideia de transferência de elementos que possam favorecer aquele que é o objeto da prece e tantas outras coisas. Ou seja, nós podemos muito, portanto nós nunca podemos dizer que não podemos nada. É o oposto. Nós não estaríamos bem como que inspirados se nós nos afastássemos. Ah, não, deixa. Nós não podemos mesmo fazer nada. Pelo contrário, façamos, visitemos, oremos de mãos dadas, ministremos o passe com equipe preparada para isto. Façamos, mobilizemos recursos e a espiritualidade estará junto. Muito além do que está junto, como o nosso irmão levantou no próprio centro cirúrgico. Porque se nós temos a oração, nós vamos fixar elementos novos, que só a oração mobiliza. Não é verdade? Que mais? É um assunto, vamos dizer, quase que inesgotável.
nós poderíamos refletir sobre muitas questões. Estamos buscando alguns elementos para nós elaborarmos algumas reflexões em si. Você ia falar? Eu ia te perguntar, por exemplo, na família do meu pai, todos eles têm diabetes. Seria kármica ou genética? Olha que pergunta importante também, ela meio que já foi respondida antes. Por quê? A genética está à mercê do espírito e dos interesses espirituais, e não o contrário. Mesmo que seja uma mutação genética, que não haja hereditariedade para passar as doenças de uma geração para outra. A genética responde aos apelos do espírito, e não o contrário. A locomotiva da evolução espiritual é o espírito e seus interesses. Então, a genética, ela é da biologia do corpo, a reboque da locomotiva. Então, é a história dos aneurismas da família da nossa irmã. Aqui é o diabetes. Diabetes é uma doença genética e muitas vezes com aspectos de hereditariedade. Então, o que eu quero dizer com isso? Só vão nascer utilizando corpos gerados por aqueles pais que lá atrás são aqueles que tinham a genética para o diabetes, quem tiver que viver o diabetes na Terra. Em função de quê? Das suas necessidades. Senão ele vai procurar outra família. Entende? Não é ele que vai procurar. Tem uma turma bacana que procura. Vocês não leram em Nosso Lar a ideia do ministério da reencarnação. Reencarnar não é nunca casual. Mesmo reencarnação permitida de seres abissais, que sabidamente virão à superfície, tomarão um corpo e terão atitudes destrutivas, até prova em contrário. Como tiveram no fascismo, no nazismo, no stalinismo e assim por diante. São todos seres abissais. Vieram em coletivo, tomando de assalto, de um certo modo, a realidade europeia, no caso. O Pol Pot no Camboja, no Khmer Vermelho. Milhões e milhões de desencarnados. O que é isso? Oportunidade concedida a seres predadores que vivem ainda neste mundo. Mas estes estão com os dias contados. Degredo, exílio, separação entre o joio e o trigo. Para que o trigo progrida já sem a presença do joio, porque não haverá mais sentido nem necessidade. Transição planetária, assunto para 2029. Claro, encarnado ou desencarnado, claro, né? Certo. Meus queridos, são um pouco mais das 10 horas, eu queria entregar de novo a palavra ao nosso amigo querido, que nos encantou no início da nossa reunião, fazendo com que nós estivéssemos embalados por duas músicas tão lindas que nós vamos levando como que nos nossos corações, não vamos? Muito obrigado a todos vocês, que Jesus os abençoe e que a gente possa se reencontrar logo ali amanhã. Cuidem-se e muito obrigado.